antes. Amanhã, final de campeonato Carioca 2025. O Fluminense, ele será o campeão pelos mesmos meios que ele sempre foi o campeão, com todas as glórias que o Fluminense tem na sua sala de troféus. Seremos campeões amanhã. Taça Zico, né? Seria legal, com todo respeito. E o torcedor fez isso porque sabe que desse lado tem a camisa do Fluminense, sabe que desse lado tem a torcida do Fluminense e tem toda a história de Fla-Flu em decisões, que a vantagem é nossa. Aí, sobre o que eles pensam, o que eles acham, vou parafrasear o nosso ídolo Abel Braga, que se foda eles e preparados? Preparados para amanhã? Preparados para gritar é campeão? É para meter esse Luiz Araújo 5 metros de altura numa dividida. É para acabar o jogo. Campeão. Tem um conselho que eu poderia dar pro Flamengo do passado era: deixa o Fluminense vivo, não. É mesmo, é? Agora. Time lento. O Fábio quase toma um peru. É isso, velho. Foi tentar driblar o jogador do Flamengo, fez outra merda. Agora, seu Mano Menezes ainda vem pra coletiva. Quantos jogadores de seleção Flamengo tem? Foda-se quantos jogadores. Vai pro inferno, Mano Menezes. Quantos jogadores é o cacete, rapaz? Tem aí o Lavega, jogador de seleção. Você botou ele em campo? Não, que você não tem culhão. Você é um treinador bunda mole. Você é um treinador frouxo, limitado, ultrapassado. Um treinadorzinho de merda. Igual a diretoria do Fluminense. Diretoria de merda. Gastou 160 milhões para montar um time vagabundo. Sandra Lima falou que Felipe Melo falou a verdade do time do Fluminense. Falou. Treino para esse time. Volto a falar. Flamengo é um time melhor do que o nosso. Não acho que o nosso time seja ruim. Horrível. Tá? Ainda acho que o nosso maior problema é que nós não temos técnico. Mano, mais uma vez, aí eu falo que a gente tenta ser justo e coerente sempre com o que a gente fala. Falamos aqui, vamos dar uma chance pro Mano. Melhorou nesses 3 jogos, mas o que a gente falou? Contra a Águia de Marabá, contra a Caxias é uma coisa. Eu quero ver contra jogo grande, contra time grande. Tá aí, mostrou. Nós não temos técnico. Falei que o Canóbio não viu, coitado do Canóbio. Canóbio hoje ficou de assessorista do Renê. Que merda, hein? Sabia não? Que coisa escrota, meu irmão. Nós não temos Renê técnico. é a cara do Mário Bittencourt. Até tentou, tá? O Renê tentou, mas é uma merda como jogador. É fraco. É muito fraco. Então, assim, cara, como é que a gente pode ter alguma pretensão se nós jogamos contra o Flamengo, que é um bom time, e a gente não conseguiu fazer um gol? Menos que fosse para levar para pênalti. E outra, não reclamem da arbitragem hoje, hein? Não reclamem de apito, não reclamem de nada. Nada. Isso aí não tem nada de apito. Perdeu no campo, perdeu porque em momento nenhum quis ser campeão. Em momento nenhum o Fluminense quis ser campeão. Não vem o Mano Menezes falar porque o time deles é o cacete, mano. Você é o covarde, seu time é o seu retrato. O Flamengo é muito bem postado, tem uma excelente zaga, um excelente goleiro, um bom técnico. Então, assim, o Flamengo ele não te oferece muitas oportunidades para você poder fazer o gol. Você não tem ninguém vai ter várias chances de fazer gol no Flamengo. Que satisfação, Aspira. Entendeu? Então, quando essa chance aparece, você tem que aproveitar. Teve a chance ali com o Arias, acabou perdendo ali, mas o Fluminense foi muito melhor foi muito melhor na minha visão no primeiro tempo do que o Flamengo. Terminou 1-0 ali o gol do Wesley no início. No segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o Fluminense. Foi bem melhor do que o Fluminense. E no momento que eu peguei ele, que eu estava assistindo legal ali ao vivo, 10 minutos, a partir de 10 minutos do segundo tempo, o Flamengo foi muito superior. O Ignacio dando pichotada para tudo quanto é lado, até aquele gol bizonho. O gol bizonho, o cara chuta, o Ignacio entra no raio de visão do Fábio, sai o gol, né? E no final do jogo, o Keno acha o gol pra gente, coloca a gente na decisão 2-1.
Primeiro jogo, primeiro tempo do Fluminense, segundo tempo do Flamengo. E nesse jogo, o Flamengo ele foi melhor do que o Fluminense. Sim, senhor. Beleza, melhor. Mas não tem amasso nenhum. Não tem domínio, não tem moeda, não tem porra nenhuma disso. O quê? Como? O Flamengo foi melhor. E Gugu, por que o Flamengo foi melhor? Porque o Flamengo ganhou o meio de campo. O meio de campo era todo do Flamengo. E vamos destrinchar isso daqui. O meio de campo, por que o Flamengo ganhou o meio de campo? Esse De La Cruz, ele é enviado do Alexandre da Novela Viagem, né? Esse De La Cruz. Esse De La Cruz, ele tem muita potência, né? Ele tem muito vigor, ele tem muita velocidade, ele é muito veloz e é um jogador de um duelo muito complicado para o marcador. Você duelar ali com o De La Cruz ali no meio do campo é muito complicado. E o meio de campo do Flamengo ali, a gente sabe que o time do Flamengo é muito bem treinado, que o time do Flamengo, a disposição tática do Flamengo, você lá em cima da Sul, quando você vai ali para cima ali da Bravo e você dá uma olhada ali para o time do Flamengo, o time do Flamengo ele é muito bem arrumado, né? Ele é muito bem arrumado, o time do Flamengo dentro do campo. Além de ser muito bem treinado, ele é muito bem arrumado. A disposição tática ali, você vê que os jogadores ocupam praticamente todo o campo, muito bem distribuído, o time do Flamengo. E é um time que a gente sabe que é difícil fazer gol e tudo. E o meio de campo do Flamengo também é um meio de campo muito forte. A equipe do Fluminense, de fato, nos 2 jogos aqui do Campeonato Carioca da final, mostrou muito pouco contra o Flamengo. Mostrou muito pouco contra um time que é, hoje, tido como o melhor time do Brasil. E nessa final, contra o Fluminense, um time que também era tido como um franco atirador, um teste de verdade, a verdade é que se provou como um dos melhores, ou pelo menos o melhor time do Brasil. Porque nós estamos em outro patamar. Eu confesso que eu olho para essa final e eu vejo exatamente o que foi dito nessa frase do Magno Navarro. A gente... E eu olho pra coletiva, o Mano Menezes senta na coletiva e ele é sincero. E ok, não acho que seja o ideal ele ser mentiroso, nem nada disso não, mas a sinceridade dele até me incomodou nesse caso, que ele entra sempre e fala, não, primeiro tempo a gente sabia que era hora da gente controlar e sair sem levar um gol. E no segundo tempo a gente se lançou um pouco pra frente pra tentar o gol. Só que me incomoda essa postura como um todo, porque no final das contas o Fluminense só se lançou mesmo aos 30 do segundo tempo. Que merda, hein? Quando eu abro aqui pra ver as substituições, a substituição que de fato muda mais o jogo é a substituição do Serna. A entrada do Serna no lugar de um dos jogadores do meio de campo, o Fluminense se lança à frente. E a completa impotência que a gente sentiu vendo esse jogo é num nível de... da gente olhar e pensar bem assim, tá, no primeiro jogo a gente teve 2 falhas individuais, perdeu o jogo, acontece. Pro segundo jogo a gente precisava ganhar. E aí quando a gente precisou ganhar do Flamengo, o que a gente fez? A gente segurou por 70, 80, 75 minutos mais ou menos de jogo pra não tomar. Ainda assim o Luiz Araújo saiu cara a cara, o Fábio quase deu um outro gol, foi uma falha boba do Fábio ali com o pé. Não lembro agora se teve mais alguma outra chance perigosíssima do Flamengo, mas foi basicamente essas 2. O Flamengo ainda teve uma outra chance e a gente, nesse jogo, nenhuma. Trágico, trágico. Quando você olha o final da brincadeira, o Mano Menezes mexeu. O primeiro tempo, quase 70% de bola pro Flamengo. 6 finalizações a 1. 2 chances perigosas a 0 para eles. 4 escanteios a 1. 213 passes a 92. O domínio do Flamengo, pô. Que trágico. E aí, novamente, o sentimento de impotência fica porque no momento que a gente decidiu tentar fazer um gol, a gente levou 2. Como sabe que 0x0 é do Flamengo? Porque quem tá marcando sua pressão é o Flamengo, quem tá tentando é o Flamengo. Não teve nenhum abafa direito o Fluminense como teve no primeiro jogo. Sim, hoje um jogo muito apático do Fluminense e isso preocupou. Quando você vê a coletiva do Mano Menezes, eu acho que é o ponto principal desse pós-jogo aqui. É uma coletiva que parece que é uma empresa o Fluminense, sabe? E não no sentido bom da organização, mas da frieza.
é o Mano Menezes virar e falar, cara, o time do Flamengo é um time bom, é um time melhor do que o nosso, a gente fez o que dava, tentou segurar ali, competiu e não deu para passar, mas a gente acaba o Campeonato Carioca como um grupo, em evolução. Eu acho que assim, talvez essa conversa daqui a 3, 4 dias, numa sala fechada, ele, o Mário e o Angione, eu me incomodaria, mas ok. Mas no pós-jogo, na coletiva, tá conformado dessa forma, após perder um clássico e um título para o Flamengo, é algo que me deixou um pouco preocupado, né? Eu não sei se esse Flamengo, o Gabriel levantou um ponto que é verdade, de todas as 19, 20, 21, 22, 23, 24, todas as disputas que a gente teve com o Flamengo, né? Só Flamengo e Fluminense se eliminaram no Campeonato Carioca, essa sem dúvida foi com a maior diferença. Apesar do resultado não transparecer isso, o Flamengo, quando subia para marcar o Fluminense parecia que o Flamengo tinha 3 jogadores a mais. Parecia um treino contra um time, o cara bota 3 jogadores a marcar mais para você aprender a sair jogando. O Fluminense não conseguia sair jogando em nenhuma jogada. E não conseguia fazer uma bafa direito, não conseguia pressionar a saída do Flamengo. Então, assim, o resultado, o Flamengo não conseguiu, esse time do Felipe Luiz, não conseguiu criar chances de gols, apesar que hoje até criou mais, o suficiente do que dominou a partida. Acho que esse é o resumo. O Flamengo mereceu ser campeão carioca, o Fluminense não mereceu ser campeão carioca, e falo numa boa relação a isso, e tem que ser cobrado. Eu vou me divertir um pouco. Sou tricolor de coração. Eu sou do clube tantas vezes campeão. Campeão, Flusão, eu não desisti de vocês nunca. Eu acredito em vocês.